A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus por essa linda, rica, poderosa oportunidade. Para quem não me conhece, eu sou a serva do Deus Altíssimo, Sueli. Aleluias. Sueli de Jesus, para a glória do nome daquele que é o meu dono. Aleluias. E que me resgatou das trevas e me colocou diante para a luz, e uma luz verdadeira que nunca mais a sombra ou a mim veio atormentar. Porque eu fui salva. Meu nome foi tirado daquela lista do inferno, do Satanás, e colocou um risco. Jesus disse: deleto dessa lista do teu nome, aí escrito nesse SPC do inferno, e te coloco para a vida, e escrevo você no livro da vida, como minha filha. Deus está falando isso com você hoje. Ele quer. Tu não sabes. Jesus me arrancou de um charco de lodo, aonde eu não poderia enxergar nada. Eu busquei lá verdade, e lá era a mentira e a destruição. E Jesus, eu tenho um projeto, porque no conto tu antes de nascer, teu nome já estava aqui. Eita glória. Poderoso Deus, eterno Pai, eu quis me identificar, porque eu senti de ti, Deus, para dar testemunho do teu nome, confessar a ti como meu único rei, salvador, todo sempre, todo momento, onde quer que eu vá, seja na sala, na cozinha, aleluias, no banheiro, aleluias, nas dependências externas, aleluias, na varanda onde for, seja em um ministério, aleluia, seja em uma porta, seja em outra porta, é o teu nome que eu carrego, aleluias, porque o Senhor tem tomado conta de todos os detalhes. O Senhor está dizendo hoje: eu quero tomar conta dos detalhes da sua família, aleluia, eu tomo conta detalhe da minha família inteira, aleluias, de toda a glória, toda a honra estar comigo, Senhor, sobre aquele que o Senhor levantou como um cabeça, sobre a minha descendência, Senhor, sobre assim, aleluias, minha mãe, e eu agradeço. Deus queria que eu fizesse essa oração em público, confessando que Ele é o meu dono, e Ele me chamou, e atendi. O final das coisas é o começo maravilhoso de Deus, porque o final das coisas, ninguém diz que a gente recomeça uma história depois dos 40, 50, 60, 70, não é tarde para você. Jesus tem projeto, teu nome foi escrito antes de estar lá na lista da dependência do inferno, e disse: eu rasgo teu nome de lá. E até aqueles que colocaram o teu nome a pulso sem você saber, eu estou rasgando hoje naquela lista de feitiçaria. Eu estou anulando, cancelando, deletando o teu nome e a tua linhagem. Dos teus netos não servirá esses demônios. Eita, Deus falou. Aleluias, dá seu gostei. Faz um coração para Jesus. Compartilha essa mensagem. Se você crê, tu verás a glória de Deus, como fez na minha vida. E há batalhas, mas Deus à frente. Deus está dizendo para você: tem batalhas, mas quando eu estou adiante, aleluias, deste pelotão, a guerra é vencida. Ela é ganha ao teu favor. Amém? Compartilha. Faz um propósito hoje. Disse: Senhor meu Deus, eu não conhecia. Hoje eu vim saber um testemunho até desta moça, desta senhora, como quiserem me chamar, essa serva de Deus. Faça uma aliança aqui agora com o Senhor, um pedido especial, e você faça. Olhe para Ele o que você tem de tudo de ruim. Você diz: aqui é teu, Senhor, o Senhor está arrancando e tirando, porque eu quero viver essas águas vivas novas, como o Senhor fez com essa moça aí. Aleluias. E darei testemunho do teu nome hoje, Senhor Deus, que o Senhor vai fazer. Tremendo, né? Compartilhe. E se você quiser fazer um alinhamento assim de fé, e disse: Senhor, não, isso aqui é para uma pessoa que não é crente. Eu não acreditava e não acreditava em crentes. Mas eu aqui, através da palavra sua, Senhor, da tua palavra e da profética palavra da profeta, eu vou enviar. Aleluia, levanta, eu não sei que tipo de jejum é esse que Deus está dizendo, no lugar de você enviar piadinhas para o Instagram, os quadradinhos de piadinhas, de healers, eu vou enviar para 21 pessoas esta palavra de libertação e de salvação, porque a minha, eu quero que o Senhor me dê agora, em nome de Jesus.
Deus pediu para te falar isso. Aleluias. Amém. Projeto. É projeto que eu tô vendo. Aleluias. E Deus enxugando lágrima de choro aí. De ressentimento, de ódio, de quem te passou para trás. Aleluias. E Deus enxugando, dizendo amar um ao outro. E Deus enxugando. Eu não sei o que é, mas é Deus que sabe. Amém? Pega as suas espadas para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, o Senhor foi com Jacó, Senhor. Vai com esta vida que acabou de receber, Senhor. Aleluia, para fazer um propósito contigo, Senhor, porque ela ainda não confessa o teu nome. Aleluia, ele ainda não confessa o teu nome. Mas hoje, Jacó não podia voltar para sua terra sem a benção. Porque saiu de lá envergonhado, fugido. Agora ele volta com honra, porque ele disse: se o Senhor for comigo, por toda a minha vida, eu darei parte de tudo que eu ganho. Foi. E quando ele voltou, teve uma briga entre o anjo, ele e o anjo. Mas ele voltou abençoado aos olhos do povo. Ele voltou ferido com um coxo. Ele tinha que ter sinal que era o céu. Deus desceu. Ele lutou, e ele lutou pela sua benção, porque saiu lá de vergonha, escorraçado, agora ele voltava de cabeça erguida. Deus está dizendo: quando eu te trago para a vida e para a luz, tu fica de cabeça erguida. E o que te amedrontava no passado, o que te apontava de vergonha do que você já fez, você agora volta, olha, abençoado e com a honra do céu, de cabeça erguida, porque o passado não mais te acusará, porque teu nome foi escrito no livro da vida. E assim Jacó voltou com a bênção, cabeça erguida. E até o desafeto familiar ali se encontrou, que ele tinha medo de encontrar Esaú. Aleluia, sobre o cavalo, desceu e deu aquele abraço, tudo preparado do Espírito Santo. Que os anos se passam, Deus não deixa passar mais nada. Os anos já se passou, foi para amolecer coração, preparando para este encontro, preparando para que fale. Não vai te fazer nada, não vai alcançar, não vai fazer nada contra a sua vida, não vai de nada contra um patrimônio teu, quando você ter que se reconciliar com essa pessoa. Eita Jesus, eita Deus, aleluias, amém, glória a Deus. Salmo 46. Ele estará aqui neste lugar. Aí. E a presença dele é real. Foi de uma maneira diferente. Como sempre o Senhor tem realizando. Deus disse. Deus é cheio de novidade, irmãs. Ô irmão, pense no especialista de novidades estratégicas novas. Todo sempre. É Jesus. Lembra o que ele fez lá com aquela mulher no meio do poço? Cheio de estratégia. Eita Deus, porque ele nos ensina, ele era o mestre, ele era o Rabone, ele era o rei. Naquele momento, eu estou dizendo era porque naquele momento do poço. E hoje, ele é o rei dos reis, vivo para sempre. Aleluia, glorioso, majestoso, que voltará conforme a tua promessa aqui. Essa terra foi ele que fez, os anjos foram ele. Os querubins ali estavam eles, ó. Se a gente ter sido feito ainda, adore, 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 que Deus hoje rasgou o nome que estava entrelaçado e demônio. Deus rasgou. Xerecai, andarai, eresh. Amém? Santo, 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 santo é o Senhor. Vamos a partir do 2, para a glória do nome de Jesus. Que diz assim em 46, o salmista: ainda que a terra trema e os montes afunde no coração do mar, ainda que estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela tua fúria, há um rio cujos canais alegra a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio. E desde o romper desta manhã,
Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, venham as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras e até os confins da terra. Quebra arco, despedaça a lança, destrói escudo com fogo. Porém, de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado na terra. E o Senhor dos Exércitos está conosco e Deus de Jacó é a nossa torre segura. Eu não sabia para quem Deus está falando essa palavra e não sei. Mas Deus veio com poder e disse aqui, ó. Eu despedaço lança. Eu destruo, aleluias, quebrando arco. Aleluias. E destruo escudos com fogo. Esse escudo não é aquele que a gente chama do Senhor para nos proteger. Este é o escudo das barreiras do inferno que tenta açoitar contra a sua vida. E diz que eu destruo com fogo, fogo de Deus. Aonde, se que bem soubesse, começava a tremer. Porque a mão do Senhor, ela é forte. E Ele está dando aqui direcionamento. Ele está dizendo que no meio dos conflitos mundiais que está acontecendo hoje, a voz de Deus é que prevalece. Muito já ouviu, alguns 3 anos atrás, revelação do que as nações ao derredor, as nações da Europa, da América Central, né? Conosco, a América Latina, e está acontecendo em algumas nações, aonde tinha poderios que eles eram aliados e coaliados e passariam a ser inimigos, porque os interesses estariam ali se gritando, porque na perspectiva que eles estão andando é de não conhecer esse Deus do Jacó, Deus de Israel, e por sinal Israel padecendo situações, porque tudo no controle de Deus, e Jesus é primeiro para lá. E diz que dentro da sua glória descendo sobre as nuvens, ele vai estar e todos vão verem. E aqui o Senhor disse, mesmo diante, apontando, não fique temerosos, aqui diz o Senhor, porque há rios de canais que alegra a cidade de Deus. Tu és filho do Senhor. Você deixou de ser do mundo para ser filho e filha do reino. Aleluia. Quando você é filho e filha, lembra quando você adota o seu pequenino que você adotou? Quando você adota, Deus já está aqui dando aqui certeza para uma vida, como se já tivesse concretizado essa adoção. Lembra? Quando você adota, eita, Deus está te colocando para o futuro. Se adota uma criança como sua, não tem que pose nela mais, contra a vida dela mais, porque ela tem um pai e uma mãe. Deus está falando. Do seu ventre eu faço como eu quero. Eu estico, eu alargo, eu estreito, fecho, eu abro. Eu não sei, mas Deus está dizendo para uma vida aqui. E aí ele disse assim, esses tempos ruins, nações contra nações, guerras. Ele disse, aqui diz o Senhor, e ele dá fim a guerras e até os confins da terra, para dizer que eu sou o Senhor, Deus Todo-Poderoso desse universo, que foi eu que fiz. E se foi eu que fiz, eu faço do jeito que eu quero. Eu coloco um posicionamento para a vida como eu quero. Eu coloco, aleluia, o coberto com os olhos daquele que não te enxerga, o teu inimigo, como eu quero. E pode vir guerras, mas eu destruo até os confins das terras nações que eu venho trazer águas. Peixe, candaiai. Continua orando pelas nações, amados e amadas irmãs. Aleluias, porque eu sou o Senhor dos Exércitos, eu estou contigo nesta guerra. Essa peleja grande, eu já entrei à frente do pelotão que você já
marcou para sua vida. Que marcou é essa? Eu não sei se é um território, eu não sei se é um projeto, eu não sei se é uma empresa, eu não sei se é um emprego, eu não sei se é uma campanha para tuas filhas, eu não sei, mas Deus, eu já estou à frente na batalha. E você fica a postos, porque toda lança, todo arco, eu despedaço, eu quebro e faço até os escudos serem queimados com fogo, para que o projeto siga em sua vida. Poderoso Deus, o Senhor diz que o Senhor brama as nações, que os reinos se abalam. O Senhor diz que faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve, porque tem que temer que é o Senhor que está no controle de tantos terremotos que aconteceu aí. Aleluias. O Senhor disse, eu estou dando tempo daqueles que gritar pelo meu nome ser salvo, para que vidas, para que não possa assim perecer, aleluias, nesse mundão das carniças. Porque até para viver nesse mundão das carniças eu deixo separado. Anata, aleluias. E o Senhor diz que santo, santo é o Senhor, porque o Senhor é o refúgio, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa asa, o Senhor é a nossa gruta, o Senhor está com suas mãos sobre as nossas tendas, Senhor. Porque o Senhor, Deus de Jacó, Deus de refúgio, e Deus guardou Jacó refugiado, não guardou não? E voltou como? De cabeça? Mas sem orgulho, porque ele pegou o que estava de trauma, o que estava de briga, de ódio, há tantos anos para o encontro, para o quê? Reconciliação. Para que o Satanás não aponte mais você. E a tua bênção que ele está dizendo que é o quê? Canais de rios estão fluindo de alegria em sua vida. E você vai realizar. E deixe comigo, não vai lhe matar. Por você lá, já preparei tudo, aleluia, não vai lhe tirar proveito diante de você contra a sua vida, quando você ali se reconciliar com palavras e desfazer palavras e mal que um dia um fez para com o outro. Deus já está falando sobre esta palavra, santo, 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 porque o Senhor disse, mesmo que as águas turbulentas, ela se sacuda, mas o coração do Senhor, o Senhor está dizendo que não afunda o teu servo e tua serva no meio dessa tempestade. Obrigado, Senhor dos exércitos, que está conosco, porque o Senhor é Deus de Jacó, Deus de Abraão. O Senhor é o Deus nosso, que é a nossa torre segura, e não temeremos do que estão por aí acontecendo, porque você diz que as nações bramam, mas o Senhor que tem o controle, que foi o Senhor que fez. Vai ter situações muito esquentadas, mas Deus diz, eu seguro os meus, refugiado debaixo das minhas asas. Amém? Obrigado, Deus, por este salmo. Diante, o Senhor disse que poderão estar presentes as adversidades, mas o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, de quem nós confiamos. E eu acredito e creio e bendizo o teu santo, poderoso nome sobre esta vida, sobre estas causas, sobre este momento do planeta, sobre estas nações, porque o Senhor é o Deus poderoso, o dono desta terra. Amém? Graças a Deus, a paz do Senhor. Toma posse que o dia é vitória. É vitória. É vitória. Guerras vêm, mas depois é vitória. Aleluias.